Seja bem-vindo a mais um vídeo expondo, explicando, refletindo sobre a palavra de Deus, levando à luz as obras da luz. Hoje vamos falar um pouco sobre o versículo de Mateus 13, versículo 14 do capítulo 13 de Mateus, que diz sobre um povo que ouvia Jesus, que escutava Jesus, que via Jesus e tentava perceber o Senhor, mas não conseguia. Era um povo que, como se quase fosse um povo que tentasse ler a Bíblia e não conseguisse, como se não entendesse, como se estivesse desviando sua atenção, e como um povo que olhasse a Cristo, visse as maravilhas, mas não compreendesse. Vamos para Jeremias 17:9 e vamos entender o porquê o coração do homem é enganoso. Na palavra de Deus diz em Jeremias 17:9 que o coração do homem é enganoso e nem mesmo ele o conhece. Então o coração do homem é enganoso não porque o homem quer enganar a si mesmo. O coração do homem é enganoso por natureza. E nem mesmo o homem conhece o próprio coração. Dizendo que o homem, ele por natureza é enganoso, o coração dele, e ele não conhece o próprio coração, quer dizer que o homem ele está propício a se enganar, se ele confia no seu coração. E no versículo 14, 15 e 16 de Mateus capítulo 13, diz que Jesus, ele diz que, ele refere o profeta Isaías, e o profeta Isaías diz que eles não ouvem, eles não veem, porque o coração deles está endurecido. E como você endurece um coração que já é enganoso? Então o coração ele é enganoso, mas aqui esse coração está endurecido. Hoje você vai ver como o seu coração ele é enganoso. E isso te leva para longe de Jesus. E muitas vezes você não ouve a palavra de Deus, você não consegue ser edificado, porque o seu coração é enganoso, está endurecido. Isso não permite, isso te limita. Jesus ele não pede de você obras. Jesus não pede de você que você produza para ele, mostre para ele o como você quer ele. Mas ele pede um coração aberto. E por que esses homens olhavam para Jesus então? E não entendiam, e ouviam Jesus, e não entrava no ouvido deles. Porque quando você combina um coração que é enganoso já por natureza, ou seja, um coração que desvia o seu caminho, um coração que quando é para ir para a direita vai para a esquerda, um coração que engana a si mesmo, e você combina um coração de pedra, você tem um coração que é cego. Um coração que é enganoso. E um coração de pedra, significando um coração que não é moldável, significando um coração que não muda, ele vai seguir a si mesmo para sempre. Porque ele vai estar sempre em engano, porque ele não muda, ele não abre a si mesmo. Ele não permite que Deus coloque a mão poderosa e mude. E por esse motivo, vocês muitas vezes, têm um coração que deseja ver Deus, que deseja mais de Deus, e estão como esses homens. Que estão vendo Deus, na verdade, que têm a Bíblia, que buscam, que vão para a igreja, mas se sentem mal, hein? Se sentem tristes, lidam com pecados que parece que nunca mais vão embora, porque é um coração enganoso. Mas a única maneira de você não viver nesse coração é quando você abre esse coração. É quando você permite que Deus, pela sua palavra, molde o coração. Romanos 12:2 diz para nós não nos conformarmos com o padrão desse mundo, mas nós temos a nossa mente, que também quer dizer estar interligada com o nosso coração renovado. Ter um coração renovado, para que enxerguemos a palavra de Deus. Se você tem um coração duro, provavelmente, eu digo com convicção, você não enxerga a palavra de Deus. Você não recebe a palavra de Deus, você entra por um ouvido e sai pelo outro. Ou quando você lê a palavra, aquilo não entra no seu coração, e não é culpa sua, porque você quer, mas é porque o seu coração está endurecido. E Deus trabalha nesse coração, através da palavra. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais afiada do que a espada de dois gumes, que corta
entre as juntas e as medulas, discerne os pensamentos da mente e as intenções do coração. A única coisa que te leva a enxergar o seu coração e se render a Deus é a própria palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Cristo. Porque o verbo era Deus, estava com Deus, o verbo se fez carne. Ao olhar para Jesus, ao olhar que significa a palavra, se render a Ele, não acreditar no que você pensa, no que a sua índole, o seu coração está te direcionando, mas crer no que a palavra diz sobre você, significa ter um coração moldado. Significa permitir que Deus lidere o caminho e guie o caminho, não mais que você fique preso em um pecado. Porque o Senhor não nos fez para nós vivermos nesse pecado. O Senhor não nos fez para nós vivermos em meio ao lamaçal. O Senhor nos fez para nós vivermos Hebreus 10:14, que diz que nós somos perfeitos. Deus nos projetou para que nós sejamos perfeitos na palavra dele, com ele. Porque a palavra dele nos faz perfeitos. A palavra dele diz que nós somos limpos, lavados, que não há condenação para os que estão em Cristo. Se você ainda diz, eu sou um pecador, ainda se condena, ainda se martiriza, meu Deus, eu fiz aquilo errado, meu Deus, não tem mais jeito para mim, meu Deus, eu não consigo me livrar disso. É tudo sobre eu. Mas a palavra te liberta disso. Diz para que você fixe os olhos em Cristo. Fixe significa não tirar os olhos. Não olhar para o meu coração. Não fixar os olhos em Cristo e olhar para o meu coração. Fixar os olhos em Cristo e olhar para um coração que é enganoso. Fixar significa não tirar os olhos, não perder a atenção, manter a atenção. Por quê? Porque buscai o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor diz para você olhar para Ele e as demais coisas, elas são colocadas. Por quê? Porque a palavra vem primeiro. Porque em Gênesis 1, o Senhor falou e houve luz nas trevas. Quando o Senhor falou, houve luz onde era trevas. Quem era trevas? Trevas significa eu e você. Ou seja, primeiro houve a palavra para depois existir a luz. Jesus diz que é necessário ter a palavra. Pela palavra Jesus diz isso. Não sei o que estou falando. É necessário ter um coração aberto para que você enxergue a palavra. Para que você seja liberto por ela. Amém? Primeiro houve a palavra trouxe luz à escuridão. Fixar os olhos em Cristo é reconhecer que é necessária a palavra para que haja luz e para que com seus olhos você passe a enxergar. Saia desse monte de escuridão, saia das trevas, para com seus ouvidos você passe a ouvir. Pelo amor que está na Bíblia, pelo amor de Cristo, pelo sacrifício de Jesus, a liberdade. Essa liberdade, você só vive ela quando você deixa de acreditar no que você vê, deixa de andar pelo que você vê, que é o oposto da fé. A fé, em Hebreus 11, diz que é a substância das coisas que não se veem. Então você deixa de olhar pelo que você vê, você deixa de entender pelo que você ouve, mas você passa a entender pela palavra de Deus, pelo ouvir, mas o ouvir da palavra, e pelo ver, mas o ver da palavra, que é o verbo. Não ande pelo que você vê, nem pelo que você ouve, mas pelo que a palavra diz e pelo que a palavra esquadrinha. Como diz Hebreus 10:14, você é perfeito em Cristo. Perfeição significa proximidade também do Pai, semelhança. Não acreditar nas mentiras que o inimigo lança sobre sua vida, porque isso é andar pelo que você vê e pelo que você ouve, mas acredite no que a palavra diz sobre você. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, que essa palavra tenha te abençoado também. Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por ter estado até aqui, porque o Senhor se faz forte na sua fraqueza. Deus te abençoe. Tchau, tchau.